Áurea hoje é divulgado ao mundo pela rádio aureafm.com. Porque ser top não é pra qualquer um. 15h33. Há quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada. Ainda não acessou? Acesse aureafm.com. A rádio dos poloneses do Brasil. Olá, olá, boa tarde. Boa tarde para quem está acompanhando nesse momento. Pode ser boa noite para quem for acompanhar na linha do tempo, depois, quando chegar em casa do trabalho. Tem programas que, todos os programas que eu faço aqui ao vivo, ficam na linha do tempo. Ou então você pode também encontrá-los depois no meu canal no YouTube. E esse é o momento do nosso estudo bíblico, como retomamos ontem. Tire suas dúvidas sobre Bíblia. Então nós temos aí 159 programas para gravar. Respostas sempre esclarecedoras das dúvidas que nós vamos tendo a cada dia, a cada momento que nos deparamos com um texto que achamos complicado, está difícil, pois é. É bom a gente ter esses momentos de reflexão, de estudo. Bem-vindo, portanto, você que está aí conectado nesse momento, né, do nosso enriquecimento. O capítulo de hoje, o 16º capítulo, ele vem ao encontro também dos últimos dois, o 14º e o capítulo de ontem, o 15º. É mais fácil encontrar no canal do YouTube, que na linha do tempo tem muita coisa, eu tinha dado um intervalo muito grande, então achar vai ser difícil. É mais fácil de encontrar esses outros no canal do YouTube, no meu canal, Roberto Luiz Prechevski, tá ok? E o de hoje, ele vem completar o capítulo 14 e o capítulo 15. Olha aqui, se Deus se revela a nós nas coisas simples da vida, de maneira clara e pura, por que os textos bíblicos são de difícil compreensão? E qual a melhor maneira para compreendê-los? Vocês ouviram que antes desse início do programa, eu deixei passar ali um spot falando da cultura de tantos povos indígenas que temos no nosso Brasil. Eu deixei esse spot junto do nosso tema ali para compreender um pouco se no nosso Brasil temos tantas nações indígenas, como compreender então as nações desde o tempo do Antigo Testamento, dos primeiros livros da Bíblia, que nos separam a 3.000 anos de distância. Vamos então começar conversar um pouco sobre isso. Por isso, meu muito obrigado a Paulus Editora, né? A Paulus que sempre me atende com aquele carinho de sempre. Aliás, hoje, dia 4 de abril, é o aniversário de nascimento do padre Tiago Alberione, o grande apóstolo da comunicação social. Ele que deu início à família paulina e que tem os paulinos, as irmãs paulinas, os padres paulinos e os demais membros da família paulina, com os carismas diferentes, mas os paulinos e as paulinas principalmente com o carisma do evangelho comunicado pelos meios de comunicação social. Eu que fui paulino durante 10 anos, hoje continuo essa missão, mesmo aqui presente, né? Olha, Haroldo Barros, lá
Dourados, no Mato Grosso do Sul, bem-vindo. E vamos então iniciar com o nosso Cântico dos Pássaros, que é sempre muito bonito, não é? Eu sugiro que você tenha em mãos uma caneta e um bloco de anotações, um papel pelo menos, para poder anotar pelo menos as citações bíblicas que eu vou colocar. Serão várias, é muito importante. Aí depois você pode procurar neste livro sagrado, a Bíblia, a carta que Deus escreveu à humanidade. Esta frase não é minha, esta frase é justamente desde que celebramos hoje, grande beato Padre Tiago Alberione, o santo apóstolo das comunicações sociais. Pois é, por que então os textos bíblicos nos parecem às vezes difíceis? De fato, Deus se deu e continua se dando a conhecer nas coisas simples da vida, de maneira clara e pura. O próprio Jesus reconheceu isso quando afirmou, abre aspas, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Fecha aspas. Obrigado, Padre Zeca, lá em Portugal, Odivelas. Confira aí na sua Bíblia, anota aí, por isso que eu disse, pegue um papel e vá anotando as citações bíblicas. Essa citação de agora está em Mateus, capítulo 11, versículo 26. Mateus 11, versículo 26. Depois você confere lá. Mas a Bíblia, para algumas pessoas, parece ser de difícil compreensão. Em parte, isso é verdade. E vários são os motivos. Vamos tentar compreender alguns. Em primeiro lugar, é bom lembrar que a Bíblia nasce de um povo concreto, que costumamos chamar de povo de Deus. E esse povo tem uma história concreta. Vive num espaço determinado do planeta. Tem uma língua, uma cultura própria e assim por diante. E Deus respeita essa diversidade. Deus respeita tudo isso, revelando-se na vida desse povo, na trama concreta de sua história, nas lutas, alegrias, sofrimentos desse povo, em suas vitórias, conquistas, tendo presente aquela região do nosso planeta, deste habitat. Revela-se na língua, nos costumes, valores e cultura daquele povo. Por isso, podemos afirmar que a revelação de Deus tem a roupa e o rosto do povo de Deus. Que lindo isso, não é, gente? E não podia ser diferente. O próprio Jesus, que para nós é a plena revelação, ele que é para nós a plena revelação do ser de Deus, assumiu a condição humana e gente como nós deu-nos a conhecer como é Deus na Bíblia. Isso você pode conferir no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, e também Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Anota aí,
Depois você confere aí com a tua Bíblia. João, capítulo 1, versículo 18, e a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Alguns textos da Bíblia são, de fato, de difícil compreensão, porque tem suas raízes na história, na vida e na cultura de um povo determinado. Lembram do spot antes desse programa? Depois você pode voltar na linha do tempo, então lá no meu canal do YouTube, e ouvir sobre as nações indígenas que existem no Brasil. Quantas que são, hein? São culturas diferentes, povos diferentes. E é nessa cultura de um povo determinado que a Bíblia ali é escrita. Alguns textos são de fato, portanto, de difícil compreensão, porque eles estão inseridos na vida e na cultura deste povo. Mais de 3.000 anos nos separam do aparecimento dos primeiros textos do Primeiro Testamento, como dizemos também do Antigo Testamento, como eram a vida e as relações sobre as pessoas daquele tempo. Como é que vamos saber 3.000 anos depois, se mal sabemos como era 1930, 1900, 1800, 1950, talvez até 20 anos atrás, ou então há 10 anos atrás, quando tudo mudou. Hoje vivemos uma geração high-tech. Certamente não eram exatamente como são a vida e as relações hoje em dia. Hoje em dia nós temos o acesso aos meios de comunicação, smartphones, temos tudo em nossas mãos, e mesmo assim encontramos dificuldade em comunicar-se plenamente, fazermos compreender uns aos outros plenamente, por limitações culturais, ideológicas, também de contextos regionais. Tudo isso é hoje em dia também de difícil compreensão. Essa distância de tempo, da cultura, de geografia, de história e assim por diante, pode às vezes dificultar em parte a compreensão de um texto da Bíblia. Pense, algo que foi escrito há 3.000 anos atrás, para nós hoje podermos compreender plenamente, compreender bem. E como compreender então? Apesar disso, a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus para o seu povo ontem e hoje. Ela continua sendo a palavra de Deus para todos os povos, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as culturas. É por isso que, para melhor entendê-la, multiplicam-se aqui e ali, nas comunidades, nas paróquias, os cursos bíblicos, como também através dos meios de comunicação, como este exemplo de agora, desse momento que nós estamos aqui, compartilhando, vivendo, eu contigo, você comigo, esse momento curtinho, simples, né? Para então ter uma melhor compreensão e atualização desta palavra tão antiga e sempre nova. Para se revelar, Deus sempre respeitou as pernas do seu povo.
respeitou as pernas do seu povo. Em outras palavras, deu-se a conhecer a partir da cultura, do modo de ser e de pensar do seu povo. Por exemplo, na Bíblia se diz que Josué mandou o sol parar. Pensa, um homem mandou o sol parar. Anota aí então, o livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14. Josué 10, versículos de 12 a 14. Anotou? Então, como entender isso? Que Josué mandou o sol parar. Que cultura é essa? Como vamos entender isso? Ouvindo uma leitura sendo proclamada hoje na celebração litúrgica. Olha, naquele tempo, acreditava-se que o sol girasse em torno da terra. Esta que era a compreensão, que o sol é que girava em torno da terra. Hoje, sabemos que é o contrário. Ou seja, que a terra gira em volta do sol. Então a Bíblia errou? Não exatamente. Não exatamente. Erra quem busca nela informações científicas exatas, como se fosse um livro de astronomia ou de física. Já pensou? Nada a ver, não é? Disso aprendemos que Deus vai se revelando por dentro da vida do povo, do seu povo, e respeitando as pernas do povo, respeitando os passos tímidos que o povo dá no conhecimento do seu Deus. Em outras palavras, diríamos, quanto mais conhecemos a respeito da vida, mais compreendemos a respeito de quem é Deus. Estamos entrando já mais a fundo agora. Vamos aprofundar isso aí. Ora, outra questão importante, né? Será que o sol parou de verdade naquele dia? Não seria esse episódio um modo simbólico de exprimir uma presença fantástica de Deus que caminha à frente do seu povo, que luta para conquistar mais vida? Olha o termo vida, presta atenção que a palavra vida vai ser forte daqui para frente. Parece que sim. Para entender melhor a maioria dos textos bíblicos, é necessário compreender um pouco como o povo da Bíblia via e entendia as coisas e os acontecimentos do seu tempo. O povo da Bíblia não precisa pedir-nos perdão por pensar que o sol girasse em torno da terra. E assim, entramos na questão. Vamos entrar nessa questão agora. Que fazer para melhor compreender a Bíblia? Muitas coisas. Vamos apontar algumas pistas. Ela é um livro escrito por Deus e por seu povo ao mesmo tempo. É resultado da fé de um povo que acredita no Deus parceiro, amigo, companheiro da fé, de um povo que acredita no Deus, de um Deus aliado
que quer a vida para seu povo e para toda a humanidade. Não é um livro de receitas prontas, mas resultado de uma caminhada desses dois parceiros, Deus e seu povo, ou seja, a humanidade. Muitas coisas, por causa do tempo, da história, da cultura, etc., são estranhas para nós. Quanta coisa que é estranha quando abrimos um texto bíblico, nos deparamos com certas coisas que são difíceis de compreender e como aquilo foi escrito, mas que jeito, mas como? Parece que a gente sai mais embrulhado do que antes de ler aquele texto. Conhecendo melhor como aquele povo pensava e agia, estaremos em melhores condições para compreender como Deus foi se revelando na história. Todavia, não basta conhecer. O melhor modo para bem compreender a Bíblia é relacioná-la sempre com a vida. Volto a repetir que a vida vai se tornar o tema agora. De fato, se devêssemos definir com uma única palavra o que ela é, essa palavra só poderia ser vida. 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 Deus vai se dando a conhecer à humanidade como o Deus da vida. Sempre, e justamente isso que o povo de Deus e a humanidade sempre procuraram: a vida. E Jesus, a revelação plena do projeto de vida de Deus, afirmou como síntese sua missão, abre aspas: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, fecha aspas. Anota aí, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Anota aí, João 10, versículo 10. Portanto, a Bíblia é o livro da vida, escrito por Deus, com a parceria das mãos humanas, da história e insubstituível da humanidade. Quando a lemos, mais do que ler um livro, estamos lendo a vida de Deus na nossa vida. Tenhamos presente também que a Bíblia, antes de ser escrita, foi vivida. Por uns 300 anos, mais ou menos, todas as experiências de vida foram transmitidas oralmente. Depois foram apenas começados os papiros em anotações. E assim a Bíblia foi sendo escrita pelo povo na inspiração divina. A mais importante chave para ler esse livro é a chave da vida. E todas as pessoas, no fundo, buscam isso. Viver. Todos buscam viver. Encontrar um alimento para a vida, justamente num texto bíblico, num salmo, num cântico, nos evangelhos, nos provérbios, bom, em toda a palavra de Deus. Por isso, é bom que a Bíblia seja lida em comunidade, como foi dito no 15º capítulo, o que foi estudado ontem. Não é? Lida em comunidade, pois nasceu da experiência de uma comunidade, de um povo de Deus, em comunhão com o seu Deus.
Detalhe importante: o centro de toda a Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Tenha isso sempre presente. O centro é Jesus Cristo. Ele se encarnou num povo, numa cultura, numa história, mostrando que Deus e a humanidade caminham juntos e têm um objetivo comum: a vida, até que Deus seja tudo em todos, como afirmava próprio apóstolo Paulo. Confira, anota aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Vou repetir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Quando lemos a Bíblia à luz da vida, e a nossa vida é iluminada por ela, descobrimos uma coisa importante: Deus continua se revelando nas coisas simples da vida, de maneira clara e pura. E à medida que nos envolvemos com a vida, descobrimos sempre mais e melhor, muito mais e melhor, o rosto de Jesus e o rosto de Deus, o Deus da vida, que Ele revelou. Como eu disse na abertura, esse 16º capítulo que hoje estudamos, ele casa com o capítulo 14º e o 15º. Vá no meu canal do YouTube, Roberto Luiz Precherski, lá fica mais fácil de você acompanhar os capítulos do que na linha do tempo aqui no Face, porque no Face ele é alimentado a muitas coisas e fica atropelando uma coisa a outra, fica correndo lá embaixo nos textos depois, né? Então, isso é o que tínhamos para hoje. Muito obrigado mais uma vez a Paulus Editora pelos direitos cedidos de nós podermos estudar este livro escrito pelo padre José Bortolini, que foi meu mestre na teologia. Tire suas dúvidas sobre Bíblia. 159 programas que nós temos aí, em cada programa uma resposta esclarecedora. E parabéns hoje, dia 4 de abril, à família Paulina, pelo nascimento do seu fundador, Padre Tiago Alberione, que na virada do século pensava, na virada do século XIX para o século XX, ele pensava na noite da virada em oração, em 24 horas de oração, o que fazer pelo homem do novo século? E aí ele viu que usar dos meios de comunicação para a evangelização seria um caminho de levar a palavra de Deus. Se as pessoas não vão à igreja, é necessário que a igreja vá até as pessoas e o faz através dos meios de comunicação social. Muito obrigado pela tua participação de hoje. E às 18 horas, daqui um pouco, nós temos aí a nossa oração do Ângelus em português e em polonês. Se você quiser, dá tempo ainda até as 17 horas, até mais uma hora ainda, de colocar aqui nessa mesma linha do tempo alguma intenção que você queira que seja apresentada na oração da Ave Maria. Até as 17, 17h30 no máximo, ainda dá tempo de eu anotar, ok? Um beijo no teu coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Próximo encontro, 17º capítulo, vai ser o seguinte: o que é a lei do talião? Espere para ouvir. Então tá bom. Até a próxima. Um beijo no teu coração e até daqui um pouco às 18 horas com o nosso Ângelus. Tchau, tchau. Fique com Deus.